Meu nome é Joaquim Cruz, medalhista olímpico de 1984 e 88. Estamos aqui para celebrar a história e a memória da educação física na UNB. Uma das pessoas que faz parte dessa história, uma pessoa muito importante que faz parte dessa história, é o professor Mário Cantarino, professor Cantarino, como a gente chamava ele, né? Eu conheci o professor quando eu era garota ainda, jovem adolescente, né? Tinha 14 para 15 anos, 15 anos de idade, em 1978. Eu ainda não havia decidido abraçar o esporte, o atletismo. Na época, o professor Cantarino, ele era presidente da Federação Brasiliense de Atletismo e sabia já das minhas façanhas na pista, né? Mesmo eu não gostando, ele teve a delicadeza de escrever uma carta para mim, que foi entregue pelo Luiz Alberto, meu treinador de basquete. E nessa carta o professor falava que eu já tinha adquirido o índice para ir no Brasileiro Infanto Juvenil, que ia ser em São Paulo, e que eu só tinha que decidir, dar uma resposta, decidir se eu queria ir ou não, para ele fazer a inscrição. Então, juntando a carta do professor mais a insistência do Luiz Alberto, eu decidi ir em São Paulo. Corri 2 recordes nacionais no mesmo dia, 400 e 800 metros, vencendo a prova. E essas duas vitórias me garantiram a minha vaga na equipe sul-americana que estava viajando para o Uruguai. Eu fui no Uruguai, venci o 400, 800 e fiz parte da equipe do 4x400. E dali por diante nunca mais eu abandonei o atletismo. Então a carta do professor foi importantíssima na minha decisão de praticar o esporte ou não. Depois da minha experiência no Uruguai, eu tive a oportunidade de trabalhar um período com o professor Cantarino. O professor era uma das mentes do atletismo em Brasília, do atletismo na área de fisiologia do esporte e um experto na área de treinamento. E aproveitamos da boa vontade do professor, fiz alguns treinos na UNB. Foi uma experiência curta, mas o professor foi a pessoa-chave no início da minha carreira. Mais tarde, eu tive a oportunidade de viajar com o professor. Ele foi chefe da delegação juvenil na viagem para o México. Nós competimos nas cidades do México e depois nós tivemos a chance de fazer uma viagem em algumas cidades do México, em 3 cidades diferentes, viajando de ônibus durante horas no sol, atravessando o deserto do Chihuahua, né? Então tivemos a oportunidade de receber instruções do professor. Então essas instruções foram muito importantes no meu crescimento e desenvolvimento atlético, né? E como pessoa também, porque o professor era mais daquele acadêmico que gostava de orientar o aluno ou o indivíduo em todos os níveis. Então, essa é a minha experiência com o professor. Eu tive várias outras experiências durante a minha carreira em Brasília, porque em Brasília quem é do atletismo conhece todo mundo, e o professor foi uma pessoa conhecida por todos, querida por todos. Então, fica aí a minha pequena história sobre o professor Mário Cantarino.
Olá, boa tarde. Eu sou Aida dos Santos, tenho 84 anos, nasci e criada em Niterói, campeã niteroense, campeã sul-americano, pan-americano, ibero-americano, Olimpíada e luso brasileiro. Na Olimpíada de Tóquio, eu fui a única representante do Brasil, a única representante do atletismo e a única feminina. Sem ter técnico, sem ter material para competir, sem ter uniforme, eu me consagrei em 4º lugar. Esse 4º lugar, para mim, tem um sabor de primeiro, pela maneira que eu fui para a Olimpíada. Como conheceu Mário Ribeiro Cantarino Filho? Eu conheci o Mário Cantarino porque, como eu comecei em Niterói, no Caio Martins, o treinador era um atleta, Ailton Letier. Ele, vendo que eu tinha potencial, convidou o Mário Cantarino para que me treinasse. E dali em diante eu passei a treinar com o Mário Cantarino. Qual a importância dele em sua carreira de atleta? Na minha carreira de atleta, o Mário Cantarino para mim foi tudo. Porque desde o início que eu comecei com ele, eu fui campeã carioca e brasileiro. E no brasileiro eu não tinha conhecimento que ia competir, atletismo viajaria fora do Brasil. E através do incentivo dele que eu fui competir e ganhei a prova. Conte alguma história de momentos que vivenciou junto com Cantarino em campeonatos. A história, Cantarino na minha história, foi justamente nesse campeonato brasileiro e sul-americano, que eu fui participar, eu e outros atletas, entendeu? E através do incentivo dele, entendeu? A perseverança dele comigo fez com que eu competisse e ganhasse em primeiro lugar. Dona Aida, o que a senhora acha da Faculdade de Educação Física de Brasília criar esse centro de memórias? Eu acho essa ideia genial, entendeu? Eles estão de parabéns. Gostaria que outras universidades do Brasil comprassem essa ideia e fizessem o mesmo. Obrigada.